restituição de Deus para a sua vida. Tem áreas na sua vida precisando de restituição? Sim ou não? Sim, tem. Na minha também tem. De restauração. Então, quando eu e você colocamos os nossos corações, a nossa visão em Deus, nós conseguimos captar dele direção, orientação para lidar com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Tá? Restituição de Deus para a sua vida. Segundo Coríntios 3:18. Vai ser o texto base da nossa ministração. 2 Coríntios 13:18. 2 Coríntios 3:18. Meu Deus, está difícil hoje, hein? Meu coração está... Estou acelerado, gente. Meu coração está a mil. Mas estou feliz. Estou vivendo uma coisa gostosa, sabe? Coisa boa. 2 Coríntios 3:18. Agora está certo. Poxa, meu amigo. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque ela nos move, ela nos transforma e ela nos prepara para ficarmos semelhantes a Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade para fazer o que precisa ser feito, para mudar o que precisa ser mudado. Seja o Senhor deste culto. Apresentamos ao Senhor, Pai, toda a honra, toda a glória da tua igreja e da nossa reunião aqui em comunhão, em nome de Jesus. Amém? Então diz assim: e todos nós, obrigado, meu pastor, e todos nós, primeira coisa, não há exceção. A restituição de Deus não visa um grupo privilegiado, pessoas privilegiadas. Não visa um grupo especial. Não. É para todos. Que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Então, o que precisa ser tirado para que nós possamos contemplar a face do Senhor? Isaías diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu a glória do Senhor. Mas ele também viu o seu estado. A presença do Senhor abre a nossa visão para Ele. Abre o nosso entendimento. E ele diz que nós somos transformados com uma glória cada vez maior. Porque nós estamos na presença dEle, porque nós estamos contemplando a face dEle. Então, o lugar que você está é muito importante, querido. A família que você pertence é muito importante. A igreja que você faz parte é muito importante. Mas o principal é que você está vendo a glória do Senhor neste lugar? Essa glória transforma a sua vida. Te dá um desejo de buscar ao Senhor, de estar na presença dEle, se envolver com Ele. O seu momento de oração, o seu momento de meditação na palavra, revela essa glória, revela essa presença. Porque nós precisamos desses elementos para sermos transformados. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, nós precisamos da ação de Deus para sermos transformados. Nós precisamos desta glória. Por isso que não faz sentido reunirmos em lugar nenhum sem a presença dEle. É por causa dEle que nós estamos aqui. É porque Ele está se movendo entre nós agora que nós estamos aqui. É a alegria da presença dEle que nos motiva a estar aqui.
e fazermos qualquer coisa para a glória dele. Amém? Então nós somos transformados, e a palavra diz que com uma glória cada vez maior. Porque cada vez nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. Cada vez Ele vai transformando o nosso coração, a nossa mente. Cada vez Ele vai trabalhando isso em nós. Então a primeira coisa que Deus quer restituir na sua vida é a sua imagem. A primeira área que Deus quer restituir a você é a sua imagem. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Mas com a ação do pecado, essa imagem foi turvada. Essa imagem foi danificada. A imagem de Deus em nós foi danificada. Então, a primeira coisa que Ele quer transformar na sua vida é a sua imagem. Para você ficar parecidinho com Jesus. Para você ter o mesmo sentimento que Jesus. Para você obter os mesmos desejos que Jesus. E Ele vai trabalhar a sua imagem em você. Nos diz assim, Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, não comete erro. Justo é e reto Ele é. Interessante, quando nós olhamos para esse texto, quando nós analisamos esse texto, Ele está falando que Ele é a rocha. Nós somos criados pela rocha. E para vivermos firmados na rocha. Ou seja, para sermos inabaláveis. E diz assim, as suas obras são perfeitas. Deus criou algum homem imperfeito? Deus criou alguma pessoa imperfeita? Não. Não, Deus criou todos perfeitos. Porque todos nós fomos criados por Deus em Adão e fomos criados perfeitos. O pecado que vem transformando as nossas vidas, os nossos costumes, os nossos valores para algo não preparado por Deus, não desejado por Deus. Então o pecado também tem, ou também causa as suas transformações para o mal, para aquilo que não agrada a Deus. Então, depois que o pecado entrou no mundo, ele também começou a transformar as coisas conforme a imagem dele. O pecado tem uma imagem também. Uma imagem que não foi a que Deus preparou para mim, para você. Ele danifica as coisas, ele danifica os sentidos, ele danifica as formas. Por isso que o fruto do pecado não pode comparecer perante Deus, porque não está em conformidade com aquilo que Ele criou. A nossa imagem, como nós lemos no texto base, ela é transformada para nós voltarmos ao nosso estado original. Então, quando eu me vejo, eu tenho que me ver sem pecado. A imagem de Jesus. Quando você se vê, você tem que se ver sem pecado, conforme a imagem de Jesus, porque foi para isso que Ele se manifestou. E é isso que Ele quer restituir na sua vida. A partir dessa imagem, Ele restitui as outras coisas. Então, quando olhamos uns para os outros, nós buscamos ver Jesus. A imagem de Jesus. Porque as suas obras são perfeitas. Entende? Aí nós vamos entender assim que a palavra de Deus ela é fiel. A palavra de Deus ela é única, capaz de transformar a vida das pessoas.
É a palavra de Deus. É a voz de Deus. Aí ele diz assim, ó, e todos os seus caminhos são justos. Então nós vamos entender quando a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convencerá o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Para que nós possamos ter uma vida justa e caminhar nos justos caminhos do Senhor. É lá que Ele te quer, é lá que Ele me quer, para que nós possamos restituir aquilo que temos direito, para que nós possamos viver essa restituição, experimentar essa restituição. É a vida de Jesus em nós. Aí diz assim, Jó 37, 23, fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em justiça e retidão não oprime ninguém. Por que ele não oprime ninguém? Porque ele tira de nós o pecado. Porque ele veio para condenar o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele não oprime ninguém. Quem é esse ninguém? O homem que já foi justificado, a pessoa que já foi justificada por ele. Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, como diz o livro do Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Pode aplaudir o Senhor por essa palavra? A restituição requer um caráter aprovado. Por quê? Para nós sabermos lidar com tudo isso que essa restituição traz. Olha só, Deus criou o homem para e abençoou para serem férteis, para que se multiplicassem, para que subjugassem a terra, para que dominassem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pela terra. Tudo isso estava dominado. Como bom carioca, está dominado. Mas dominado por esse poder que Jesus colocou na sua vida. Dominado por essa mente justa. Por essa mente perfeita que Jesus trabalha em nós. Sabe, querido, às vezes nós subjugamos as coisas de uma maneira não correta. Nós achamos que o que Jesus faz é bom, é legal, é muito bom, mas não é conforme a palavra de Deus em nossas vidas. Vou explicar melhor. Às vezes, nós achamos que Jesus não tem poder para nos colocar no estado original. Às vezes, nós achamos que Jesus só deu uma melhorada na nossa vida. Só deu uma ajustadinha na nossa vida. Não, Jesus está trabalhando para que você seja semelhante a Jesus. É isso que Ele está fazendo. Para você ser semelhante a Ele. O Espírito Santo está trabalhando para que você tenha a imagem dEle. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que são chamados por Ele, segundo o seu propósito. E é trabalhado para que ele viva plenamente a vida de Jesus. Então, Jesus não veio para dar uma melhorada na nossa vida. Jesus veio para transformar a nossa vida. Ele tem um padrão, que é Ele mesmo. Não, vou melhorar o Maurício para ele ficar um pouquinho melhor. Não. Ele quer me tornar semelhante a Jesus. Semelhante a Ele. Ele quer
trabalhar isso em você. Ele quer trabalhar isso na sua vida. Então, restituição da imagem. Deus criou todas as coisas. Olha o que está escrito em Atos 17, 25. Olha o que Jesus faz. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Quem é que dá? Ele mesmo. Deus dá. Então, ninguém está aqui por vontade própria. Você está aqui porque Deus confia em você, porque Deus te ama, porque Deus separou você. Ele está te transformando para que você viva. Para que você viva de maneira parecida com Jesus. Aí a Bíblia vai dizer assim que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem algum exemplo maior de adorador que Jesus? Não. Eu nunca vi Jesus cantar um hino. Mas sabe o que acontece? A vida dele era uma adoração. A vida de Jesus era uma canção. Que às vezes é difícil transformar essa canção em prática, se não tivermos totalmente conectados com o Pai e o desejo de agradá-lo. A vida de Jesus, a Bíblia afirma que nós somos criados por Deus. Mas o pecado tem tentado destruir essa imagem dele em nós. Então, o Espírito Santo precisa transformar a nossa visão para que nós possamos olhar para o outro como imagem restaurada, restituída por Jesus. Amém? Então, ele vai trabalhando isso em nossas vidas. A outra coisa que a Bíblia nos afirma é que João 10:10 diz assim: nós temos um inimigo que nos ameaça em todo o tempo, né? Ele não fica longe, mas ele fica perto, tentando nos furtar, tentando nos matar, tentando nos destruir. Por quê? Olha só, João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, ou para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou vida em abundância. E essa vida está na restituição da imagem dele em nós. Começa por aí. Mas o inimigo tenta roubar isso de nós. Só tenta, porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas depois que ele restitui a imagem dele em você, ele vai restituir agora o poder. Porque todos nós somos chamados agora de filhos de Deus. João vai dizer assim: todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. Poder de serem chamados filhos de Deus. Agora, ele vai restituir o poder para que nós possamos viver como filhos de Deus. Desfrutar de uma vida de filho de Deus. Ou seja, o poder para dizer não ao pecado. O poder para separar o que é bom do que é ruim. O poder de fazer escolhas corretas que agradam ao Senhor. O poder de estar na presença do Senhor novamente. O poder de adorar o Senhor. O poder de carregar o Espírito Santo dentro de nós. Então está assim, Efésios 4:2. Então revestiu-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Olha só, agora nós fomos revestidos novamente, porque o Senhor já restituiu a sua imagem. Agora Ele vai restituir o poder para você viver semelhantemente a Jesus.
em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Que verdade é essa? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus, é proveniente do seu relacionamento com Jesus, é proveniente da sua entrega a Jesus, é proveniente da sua comunhão com Jesus, é um resultado da sua intimidade com Jesus, pelo Espírito Santo. Então ele restitui o poder na sua vida, o mesmo poder que nós perdemos com a entrada do pecado. Agora, quando o pecado é tirado, é banido da nossa vida, nós entramos na presença do Senhor e Ele restitui isso a nós. É restituição de poder. João Calvino diz assim: o homem revela em si mesmo a justiça e a santidade de Deus, expressão mais nobre e sumamente admirável de sua justiça, a sabedoria e a bondade. Só João Calvino pode falar uma coisa dessa, né? Então, ele diz que, juntamente com esse poder, nós também ganhamos o poder de desenvolver sabedoria e bondade. Como está o seu coração hoje? Ah, Senhor, fala comigo. Ah, Senhor, que esse dia seja assim. Não, esse dia será assim. Ah, Senhor, fala comigo. Estou falando. Já te coloquei num ambiente de glória. Já te coloquei no lugar onde você pode ouvir a minha palavra. Já te coloquei no lugar onde você pode me adorar. Tenho dado a você um ministério na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, onde for, para você desenvolver esse poder. É esse poder que transforma a nossa vida. É esse poder que nos ajuda no tempo da dificuldade. É esse poder que nos socorre. É esse poder. E é uma expressão do próprio Jesus na sua vida. Quando Paulo diz assim, que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que está dizendo? Toda a plenitude de Jesus pode passar por mim. Então, lá no final, ele vai dizer assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe o que ele está dizendo? Tudo que Jesus tinha para fazer através da minha vida, Ele fez. Tudo Ele fez. Porque eu acabei a carreira. Restituição, querido. Deus está restituindo coisas na sua vida hoje. Deus está restituindo a sua visão. Você não vai se olhar mais como uma coitadinha, como um coitadinho, como um perdido, não. Você não vai ouvir mais como um coitadinho, como uma coitadinha, não. Você vai ouvir como filho, como filha amada de Deus. Restituídos por Deus, empoderado por Deus através do Espírito Santo. Ah, querido, aqueles homens, aqueles discípulos, quando eles foram envolvidos com o poder do Espírito Santo, eles passavam por todos os lugares. E as pessoas começaram a vê-los como o próprio Jesus. Eles começaram a ver nos discípulos as mesmas coisas que eles viram em Jesus. O mesmo poder. E a partir daquele momento, eles passaram a ser chamados de cristãos. Porque eles estavam identificados com a vida, com a palavra, com a missão de Jesus. Eles foram restituídos no seu propósito de vida. Assim como você. Assim como eu. Restituição de Deus para a sua vida hoje. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aí? Amém. Então tá bom, vamos lá. Provérbios 21.
O que segue a justiça e a bondade achará a vida. Olha o que João Calvino está falando. Olha a confirmação da palavra de Deus com a revelação de João Calvino. Os que seguem a justiça e a bondade achará vida, e a justiça e a honra. Por isso que João Calvino está dizendo isso aqui. Por isso que ele foi inspirado a dizer que isso é uma manifestação de quem alcançou a restituição em Deus. De quem alcançou isso em Deus. A ordem que eles receberam do próprio Deus lhe davam poder para multiplicar segundo a sua imagem. Guarde isso aqui no seu coração. Nós fomos restituídos por Deus, pelo Espírito Santo. Você tem a imagem de Jesus em você. Você tem o poder de Jesus em você. Agora, você tem o poder de multiplicar o que você recebeu. Multiplicar a imagem. Você agora já foi transformado. Você agora já foi empoderado pelo Espírito Santo. O que você vai fazer? Vai gerar conforme a sua nova espécie. Você não vai gerar mais conforme a sua antiga espécie. Não, agora você vai gerar conforme a sua nova espécie. A sua nova imagem, restituída por Jesus. Vocês agora são meus irmãos. Vocês agora são meus discípulos. Olha só como é que as coisas mudaram. Vocês agora são filhos de Deus. Vocês agora são discípulos de Jesus. Você vai multiplicar conforme essa imagem. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? E você agora vai multiplicar. Você vai governar conforme esse poder que foi restituído a você. Poder do céu, poder do alto. Amém? E assim ele vai colocando. E a Bíblia vai dizer assim, ó, que os demônios, vamos aqui agora entender fazer essa separação. Os demônios, o diabo, ele não tem poder de multiplicação. O diabo não tem poder de governo. Não. Mas o que dá legalidade a ele é o pecado. Se não houver pecado, não há governo de Satanás. Ele trabalha, o poder dele está em uma legalidade. Tá? Então, olha só, a Bíblia diz assim, Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com eles. A única coisa que ele teve foi isso, de ser precipitado. Então, quando você diz não ao pecado, porque agora você tem uma nova imagem restituída conforme Jesus, você agora tem o poder para dizer não ao pecado, você está precipitando Satanás no lugar dele. Você está colocando Satanás no lugar dele. Aqui não. Assim como ele foi precipitado do céu, ele vai ser precipitado da vida de todo aquele que tem a sua imagem restituída por Jesus, que tem um poder restituído por Jesus. Amém? E assim Deus trabalha em nós. Os demônios, o que são demônios? Demônios são anjos fora do lugar. Fora de propósito. E para eles não tem mais jeito. Marcos, capítulo 1, verso 27. E todos se maravilharam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Uma nova doutrina com autoridade?
pois ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Sabe quem é esse? Jesus. Com que poder Jesus fez isso? Com o mesmo poder que ele delegou a você. Então você vai mandar esse encardido sair, ele vai sair. Você vai mandar ele sair, ele vai sair em nome de Jesus. Queridos, nós vamos entrar numa batalha. Nós precisamos estar armados, preparados para vencer isso. Dominar, se posicionar em Cristo, se posicionar nessas verdades, que nós somos sim filhos de Deus, que nós temos sim a imagem de Deus, a imagem de Jesus em nós restituída. Nós temos sim o poder de Jesus em nós restituídos, para nós abrirmos novos caminhos, rompermos com novas fronteiras, para tirar Satanás do nosso meio, da nossa vida, da nossa família, da nossa história. Vivermos plenamente a vida de Jesus em nós. Restituição do poder. Quem tem poder tem autoridade. Quem tem poder tem governo. Repita comigo, quem tem poder tem governo. Quem tem poder tem autoridade. Veja bem, Salmos de número 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Obra de quem tem poder. Obra de quem tem autoridade. Então nós olhamos para esse mundo, nós olhamos para o sol, nós olhamos para a natureza e nós percebemos o poder e a autoridade de Deus. Olhamos para o mundo, olhamos para as pessoas, olhamos para a igreja e percebemos o poder que é manifesto no governo, na autoridade de Deus. E Deus deu isso a Jesus, e Jesus deu isso ao Espírito Santo, o Espírito Santo passou isso para a igreja. E Deus foi trabalhando dessa forma na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, para que a igreja se mova no poder do Senhor, governado pelo céu, manifestando a autoridade do Senhor na terra. Poder. Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido visto claramente. Tem sido visto. Você tem visto isso na sua vida? Você tem visto isso na sua casa? Você tem visto isso na natureza criada por Deus? Eu tenho visto. Na vida de cada um de vocês. Na forma que o Espírito Santo tem trabalhado na vida da igreja. Sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, o governo, a autoridade, o poder e a revelação do próprio Deus. Deus se revela naquilo que Ele criou. E aquilo que Ele criou, Ele nos deu o poder para governar também, para subjugar. Ele nos deu autoridade sobre tudo aquilo que Ele criou. Pensa bem que só uma ação de Satanás pode desfazer isso em relação a nós, que é o pecado. O pecado. Aleluia. Deus é Deus. E agora, que eu e você temos tais revelação para a nossa vida,
O que nós podemos fazer? O que fazer? O que fazer? Deus, através do seu amado Espírito Santo, quer transformar a sua visão de si mesmo. Você pode perguntar agora: Espírito Santo, o que eu faço? Eu tenho a tua imagem, eu tenho o teu poder, eu tenho o teu governo, eu tenho a sua autoridade. O que eu faço agora? Eu quero orar, em primeiro lugar, por multiplicação. Eu quero multiplicar isso que está sobre mim. Eu não sei como fazer. Eu quero multiplicar. Eu tenho uma imagem de Jesus em mim. Eu quero multiplicar. Eu tenho o poder de Jesus. Eu tenho o poder do Espírito Santo na minha vida. Eu quero multiplicar. Eu tenho o governo. Eu tenho autoridade. Eu quero multiplicar. Fique em pé no seu lugar, se você assim deseja. Sabe, queridos, é uma decisão de saber lidar com aquilo que recebemos. Tudo que nós recebemos tem que se tornar útil para nós. Tem que se tornar útil para nós. Se você tem uma vida consagrada ao Senhor Jesus, essa vida tem que se tornar útil a Ele. E você é a pessoa que vai multiplicar a imagem de Jesus onde você está, porque ela foi restituída. Nós vamos multiplicar segundo a nossa espécie, nova espécie, não a antiga, maltratada, subjugada pelo pecado, não, a nossa nova imagem, a imagem de filho, o poder de filho, de filha de Deus. Amado Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para continuar fazendo o que o Senhor precisa fazer, o que o Senhor quer fazer. Se em algum momento da sua vida, da caminhada, você assim se sentiu perdido, não faz sentido a minha vida, não tem propósito a minha vida, mas hoje assim o Espírito Santo tocou no seu coração e disse assim: pastor, eu quero retomar a minha caminhada com o Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor. Levante sua mão, só levante sua mão onde você está, só levante sua mão. Eu quero retomar. Amém, Deus abençoe. Você, Senhor, eu quero confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Pode levantar sua mão também onde você está. Deus está chamando você para viver essa nova fase. Senhor, muito obrigado pela tua palavra enviada. Pai, que a cada dia o teu doce Espírito Santo, Pai, possa estar transformando a minha vida, aperfeiçoando a minha vida e a vida dos meus irmãos, para que nós possamos ver plenamente a restituição que o Senhor trouxe para nós. A vida de Jesus, o poder de Jesus, o governo de Jesus, a autoridade de Jesus, Pai. Ah, Senhor Deus, a tua igreja experimentará nesses 40 dias
algo sobrenatural, Senhor Deus, que só o Senhor tem para trazer. Pai, vidas transformadas, poder, Senhor Deus, do Senhor derramado neste lugar, neste ambiente, em cada casa, Senhor Deus, em cada família, milagres de cura, de salvação, Senhor, porque nós cremos que o Senhor virá e fará todas as coisas, Senhor Deus, conforme o poder dado à igreja, a cada um de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem para nós, mas tudo que o Senhor não tem, Senhor Deus, nós entregamos. Tira de nós, tira aquilo que não é teu e preencha, Senhor Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem. Transforme, Senhor Deus, as nossas mentes, os nossos corações, para vivermos o sobrenatural de Deus, o plano perfeito que o Senhor tem para cada um de nós. Nós abençoamos a tua igreja, Senhor Deus. Nós abençoamos cada um que está aqui, Senhor Deus, no poderoso nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, agradecer por esse culto maravilhoso. Logo mais às 19 horas nós estamos aqui. Vocês são nosso convidado especial, né? Para estar aqui conosco. Você, cada um de vocês, são nossos convidados para estar aqui às 19 horas. Agradecemos aos irmãos que estão conosco. Agradecemos a volta de alguns irmãos também. Que bom, vocês fazem muita falta aqui. Obrigado. Aqui é a sua casa, a casa do seu Pai e a casa do seu Deus. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Até mais.